Você já reparou que, enquanto a maioria das pessoas acorda todo dia rezando para conseguir pagar as contas no final do mês, existe um grupo específico que parece ter descoberto um código secreto para atrair dinheiro. Não estou falando de sorte. Não estou falando de herança. Estou falando de conhecimento milenar que foi passado de geração em geração. E que hoje, neste exato momento, pode estar escapando por entre seus dedos. Se você continuar fazendo o que sempre fez, daqui a 5 anos estará exatamente no mesmo lugar. Mas se você parar agora, nos próximos 40 minutos, e absorver o que vou compartilhar, sua vida financeira pode mudar completamente. Não é exagero. É matemática. É estratégia. É sabedoria de mais de 3.000 anos aplicada ao seu bolso brasileiro. Deixa eu te contar algo que aconteceu com meu avô Moisés em 1953. Ele chegou ao Brasil com apenas 2 malas, uma esposa grávida e exatamente R$ 47 no bolso, que na época era uma quantia ridícula. Não sabia falar português direito. Não tinha contatos. Não tinha diploma reconhecido aqui. Mas tinha algo que valia mais do que tudo isso. Ele carregava na cabeça princípios que seu pai ensinou, que o pai do pai dele ensinou, que vinham lá do Talmud, dos ensinamentos que nosso povo guardou durante séculos de perseguição, escravidão e recomeços forçados. Em 7 anos, ele abriu 3 lojas em São Paulo. Em 15 anos, tinha construído um patrimônio que sustentou nossa família por gerações. Enquanto isso, vizinhos dele, brasileiros honestos, trabalhadores, que acordavam no mesmo horário, viviam na mesma rua, continuavam presos no aluguel, presos nas dívidas, presos naquela sensação de que nunca iam sair do lugar. A diferença não era inteligência. Não era privilégio. Era conhecimento específico sobre 3 coisas que ele fazia diferente todos os dias. E você está a 40 minutos de conhecer essas 3 coisas. Mas antes de continuar, preciso que você faça algo agora. Pare o que está fazendo. Não é para ouvir esse vídeo no fundo enquanto lava louça ou dirige. O que vou te entregar aqui tem poder de mudar gerações da sua família, mas só se você prestar atenção de verdade. Se está no celular, coloque esse vídeo em tela cheia. Se está no computador, feche as outras abas. E se está achando que é exagero, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quantas pessoas você conhece que estudaram a vida toda, se formaram, trabalham duro há 20, 30 anos e continuam no sufoco? Agora me diz, quantos judeus você conhece que estão nessa situação? Exato. E isso não é acaso. 11% dos bilionários do mundo são judeus. Mas judeus representam apenas 0,2% da população mundial. Deixa eu repetir, porque esse número é absurdo. Judeus são 0,2% do planeta, mas controlam 11% da riqueza bilionária. Isso é 55 vezes mais do que seria proporcional. Não é sorte. Não é conspiração. É a aplicação consistente de princípios que qualquer um pode usar, mas que quase ninguém ensina. E hoje, pela primeira vez, você vai ter acesso a esses princípios de forma completa, direta, sem enrolação e com exemplos práticos que pode começar a aplicar hoje mesmo, nas próximas 72 horas. Mas tem um porém, e esse porém é sério. Vivemos em um momento único na história. A inflação está corroendo seu dinheiro mais rápido do que você consegue juntar. As oportunidades de criar patrimônio do zero estão diminuindo. As empresas estão automatizando, substituindo gente por robô, por inteligência artificial. O modelo antigo de trabalhar 30 anos numa empresa, se aposentar com pensão e viver tranquilo, morreu. Acabou. Se você ainda acredita nisso, está vivendo no passado, e o futuro não espera ninguém. Por isso eu digo que essa pode ser sua última chance real de virar o jogo. Não porque eu quero te assustar, mas porque é a verdade nua e crua. Daqui a 5 anos, as pessoas que aplicaram o que vou ensinar hoje estarão em outro patamar, e as que ignoraram estarão reclamando que a vida é injusta. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o primeiro segredo que meu avô Moisés aplicou, que todo judeu próspero aplica e que você provavelmente nunca ouviu falar? Chama-se Tzedakah. E antes que você pense que é só caridade, porque não é Tzedakah, não é bondade. Não é ajudar o próximo por pena. Tzedakah é uma lei espiritual de retorno financeiro. Deixa eu explicar de um jeito que você nunca esquece.
No Talmud está escrito que a pessoa deve separar no mínimo 10% de tudo que ganha, antes de qualquer conta, antes de qualquer compra, e destinar isso para quem precisa. Mas atenção, não é depois que sobrar. Não é se der. É antes de tudo. Primeiro ato ao receber seu salário. 13º, bico, qualquer entrada de dinheiro, você separa 10%. Por quê? Porque isso cria um fluxo energético e matemático de abundância. Você deve estar pensando, mas eu mal consigo pagar minhas contas. Como vou doar 10%? E é exatamente por isso que você está nessa situação. Deixa eu te mostrar a diferença entre a mentalidade brasileira comum e a mentalidade judaica. A mentalidade comum diz assim: quando eu tiver sobrando, eu ajudo. Quando eu ficar rico, eu faço caridade. Quando eu tiver uma folga, eu penso nos outros. Resultado: nunca sobra. Nunca fica rico. Nunca tem folga. A mentalidade judaica inverte isso. Ela diz: eu dou primeiro, porque ao dar, eu abro espaço para receber. Eu planto antes de colher. Eu reconheço que tudo que tenho não é meu, é emprestado, e meu papel é fazer circular. Parece espiritual demais. Então vamos para a ciência. Um estudo da Universidade de Harvard, publicado em 2008, analisou mais de 3.000 pessoas durante 20 anos. Sabe o que descobriram? As pessoas que doavam regularmente, independente da religião, independente do valor, tinham, em média, 43% mais crescimento patrimonial do que as que não doavam. 43%. Deixa eu traduzir isso. Se você ganha R$ 5.000 por mês e aplica esse princípio, em 10 anos, a diferença no seu patrimônio acumulado pode passar de R$ 200.000. Isso é um apartamento. Isso é a entrada de um negócio. Isso é a diferença entre morrer pobre e deixar algo para seus filhos. Mas como aplicar isso na prática, hoje, agora, sem desculpa? Primeiro, configure um débito automático ou uma transferência automática, ou até mesmo um envelope físico, para que, no momento que qualquer dinheiro entrar na sua conta, 10% vá direto para esse lugar. Não pode tocar. Não é seu. É do fluxo. Segundo, você não precisa doar para uma instituição. Pode ser para aquele vizinho que está desempregado. Pode ser para pagar a conta de luz da sua mãe aposentada. Pode ser para comprar comida para uma família que você sabe que está passando necessidade. O importante não é para onde vai. O importante é a consistência e o desprendimento. Terceiro, faça isso por no mínimo 40 dias seguidos, sem pular um dia. Por quê? Porque 40 dias é o tempo que leva para criar um novo padrão neurológico no seu cérebro. Depois de 40 dias, isso vira automático. Vira parte de quem você é. Agora, deixa eu te contar sobre a Joana. A Joana é cabeleireira, em Belo Horizonte. Conheci ela em 2019, numa palestra que dei sobre finanças. Ela se aproximou no final chorando e me disse: estou há 15 anos nessa profissão. Trabalho de segunda a sábado. Atendo até 8 clientes por dia e, no final do mês, não sobra nada. Tenho 2 filhas, moro de aluguel e sinto que estou num ciclo sem fim. Perguntei para ela: você já tentou aplicar o princípio da Tzedakah? Ela olhou com cara de espanto e disse: eu mal consigo me sustentar. Como vou ajudar os outros? Eu expliquei exatamente o que estou te explicando agora. Ela saiu dali. Eu tenho uma dívida parecida e consegui negociar pagando 20% do valor total. Se quiser, posso contar como fiz. O advogado ficou surpreso. Chamou o Abraão, ofereceu um café e ouviu. O Abraão contou passo a passo como ele ligou para o banco, pediu para falar com o setor de renegociação, apresentou uma proposta baseada no que ele realmente podia pagar e ficou firme. O advogado agradeceu e disse que ia tentar. Uma semana depois, o advogado chamou o Abraão de novo. Funcionou. Meu cliente conseguiu negociar. Você quer ganhar uma comissão por isso? O Abraão não entendeu. Comissão? Como assim? O advogado explicou: eu vou te indicar para outras pessoas que têm dívidas. Você negocia para elas. Cobra uma porcentagem do que conseguir economizar. Eu te dou o contato, você faz o resto. O Abraão topou. Começou fazendo isso nas horas vagas, de noite, depois da faxina.
Em 3 meses, ele estava ganhando mais com as negociações do que com o salário de faxineiro. Em 6 meses, largou a faxina e virou negociador de dívidas full-time. Hoje, 7 anos depois, ele tem uma empresa com 12 funcionários que negocia dívidas para mais de 300 pessoas por mês. Fatura mais de R$80 mil por mês. Comprou casa própria, tirou a família do barraco, colocou os filhos em escola particular. E começou tudo porque ele aplicou o We Should Loot. Ele viu uma oportunidade, tomou coragem, agiu, ofereceu valor e confiou que o resto ia se encaixar. Esse é o segredo que ninguém te conta. Prosperidade não é sobre ter capital inicial. Não é sobre ter diploma. Não é sobre ter contatos. É sobre ter coragem de agir quando a oportunidade aparece. É sobre oferecer valor onde as pessoas têm dor. É sobre ser consistente, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. O Talmud diz que Deus abre portas, mas você precisa atravessá-las. Se você fica do lado de fora esperando alguém te empurrar, a porta fecha e abre para outra pessoa. Agora vamos juntar os 3 segredos, Tzedakah, Baal Tashit e Ishd-Lut. Vou te dar um plano de ação completo, passo a passo, para você aplicar nos próximos 40 dias e começar a ver resultados reais. Primeiro passo. A partir de hoje, separe 10% de qualquer dinheiro que entrar. Qualquer salário, bico, presente, restituição de imposto, não importa. 10% vai para Tzedakah. Pode ser numa conta separada. Pode ser num envelope físico. O importante é separar antes de gastar qualquer coisa. Segundo passo. Faça o exercício dos 7 dias que eu te falei. Anote todos os desperdícios. No 8º dia, some e se assuste. Depois, escolha 3 desperdícios que você vai eliminar imediatamente. Só 3. Não precisa ser radical. Pode ser, vou planejar minhas compras de mercado. Vou desligar luzes ao sair do cômodo. Vou cancelar aquela assinatura que não uso. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Terceiro passo, identifique um problema que você sabe resolver. Pode ser algo simples. Você sabe fazer bolo. Ótimo. Tem alguém na sua rua, no seu prédio, no seu trabalho que compraria bolo caseiro toda semana. Você sabe consertar celular. Tem alguém com celular quebrado que não quer pagar assistência técnica. Você sabe cuidar de plantas. Tem gente que mata todas as plantas e precisa de alguém para cuidar. Você sabe organizar armários. Tem gente que vive bagunçada e pagaria para alguém organizar. Não precisa largar seu emprego. Não precisa abrir empresa. Só precisa começar oferecendo seu conhecimento para uma pessoa, depois para 2, depois para 5. O dinheiro que entrar dessa atividade extra, você separa metade para investir e metade para melhorar sua estrutura. Quarto passo, e isso é fundamental, todo domingo à noite você vai fazer uma revisão de 10 minutos. Pegue um caderno e responda 3 perguntas. Primeira, quanto dinheiro entrou essa semana e quanto foi para Tzedakah? Segunda, qual foi meu maior desperdício da semana e como vou evitar na próxima? Terceira, que ação eu tomei para gerar valor e renda extra? Essas 3 perguntas respondidas toda semana, durante 40 dias, vão reprogramar sua mente. Você vai começar a pensar como alguém que prospera, não como alguém que sobrevive. Agora, deixa eu te falar algo que talvez seja o mais importante de tudo que falei até agora. Você pode ter achado que esses segredos são bobos, que são simples demais, que você já sabia disso. E é exatamente esse pensamento que mantém 90% das pessoas na mesma situação financeira ano após ano. Saber não é poder. Aplicar é poder. Eu posso te ensinar a nadar, mas se você não entrar na água, você nunca vai nadar. Eu posso te dar a receita do bolo, mas se você não ligar o forno, você nunca vai comer bolo. Os segredos judaicos de prosperidade não são complexos, são profundos. E profundidade requer prática, requer consistência, requer fé misturada com ação. Deixa eu te contar a história final. A história do meu próprio pai. Meu pai cresceu vendo meu avô prosperar, aplicando esses princípios. Mas, quando meu pai era jovem, ele se rebelou. Ele achava que aquilo era velho, ultrapassado, que no mundo moderno as coisas eram diferentes. Ele queria ganhar dinheiro rápido, do jeito dele. Abriu um negócio sem planejar, pegou um empréstimo no banco.
Não separava tzedakah porque achava que era superstição. Gastava sem controle porque achava que precisava ostentar para atrair clientes. Resultado: em 2 anos estava falido. Perdeu tudo. Teve que voltar para a casa dos meus avós com 32 anos, casado, com um filho no colo, que era eu. Eu lembro dele sentado na mesa da cozinha chorando, dizendo para o meu avô: pai, eu fui arrogante. Eu achei que sabia mais. Me perdoa e me ensina de novo. Meu avô não julgou. Não disse, eu te avisei. Só falou, filho, o conhecimento estava sempre aqui. A porta estava sempre aberta. Agora você está pronto para aprender de verdade, porque você já sentiu na pele o que é ignorar a sabedoria. E recomeçaram juntos. Meu pai voltou a aplicar tzedakah, voltou a eliminar desperdícios, voltou a agir com ishadlut, esforço correto e fé. Em 3 anos, ele reconstruiu o patrimônio. Em 10 anos, ele tinha ultrapassado o que meu avô tinha. Hoje meu pai tem 74 anos, é aposentado, vive de renda, viaja quando quer, ajuda quem precisa e me diz sempre a mesma coisa. Filho, a maior riqueza que seu avô me deixou não foi dinheiro, foi sabedoria. E sabedoria, quando aplicada, gera dinheiro, mas quando ignorada, gera miséria. Então eu te pergunto agora, de coração, você vai aplicar ou vai ignorar? Porque daqui a 1 ano 2 coisas podem acontecer. Você pode estar assistindo esse vídeo de novo, com lágrimas nos olhos, agradecendo por ter tomado a decisão de mudar. Ou você pode estar no mesmo lugar, reclamando que as coisas não melhoram, que a vida é injusta, que você nunca tem sorte. A escolha é sua. Desconfiada, mas disse que ia tentar. Voltei em Belo Horizonte 6 meses depois. A Joana me mandou mensagem pedindo para nos encontrarmos. Quando sentamos, ela estava diferente, mais leve, mais confiante, e me contou. Comecei a separar 10% de cada cliente que atendia. No começo, doei para a vizinha que estava desempregada, depois para uma instituição que cuida de crianças. No segundo mês, um cliente antigo que tinha sumido há anos voltou e me indicou para fazer o cabelo de um casamento inteiro. Ganhei em um final de semana o que normalmente ganharia em um mês. No terceiro mês, consegui alugar uma cadeira num salão melhor, com mais movimento. No quarto mês, uma amiga que tinha ido morar fora me chamou para fazer sociedade num espaço. Hoje, 7 meses depois, tenho meu próprio salão, 3 funcionárias. Pela primeira vez na vida, estou juntando dinheiro. Coincidência? Não. É a lei da tzedakah funcionando. E tem mais. Isso não funciona só para judeus. Não funciona só para quem acredita em Deus. Funciona para quem acredita em causa e efeito. Funciona para quem entende que, quando você move a primeira peça do tabuleiro, o jogo inteiro muda. E isso me leva ao segundo segredo. Segundo segredo que separa quem próspera de quem sobrevive. Chama-se Baal Tashit. Significa, não destruirás. Ou, traduzindo para o nosso português direto, não desperdice nada. Nada mesmo. Você tem ideia de quanto dinheiro você joga no lixo todo mês sem perceber? Deixa eu te dar alguns números reais. O brasileiro médio desperdiça 32% da comida que compra. 32%. Isso significa que, a cada R$ 100 que você gasta no mercado, R$ 32 vão direto para o lixo. Se você gasta R$ 1.000 por mês em alimentação, está jogando R$ 320 fora. Multiplica isso por 12 meses, R$ 3.840 por ano. Multiplica por 10 anos, R$ 38.400. Isso é um carro. Isso é o início de um investimento em imóvel. Isso é a diferença entre estar no azul ou no vermelho. E estou falando só de comida. Agora vamos para a energia elétrica. Você sai do cômodo e deixa a luz acesa. Deixa o carregador do celular na tomada o dia inteiro. Deixa a televisão no stand-by. Tudo isso consome energia. A conta de luz média do brasileiro subiu 47% nos últimos 3 anos. Você sabe quanto da sua conta é desperdício puro? Entre 20% e 30%. Mais uma vez, dinheiro que está escapando pelas suas mãos e você nem percebe. Agora adiciona água. Adiciona gasolina, porque você não planeja os caminhos e faz 3 viagens quando poderia fazer uma.
Adiciona roupas que você compra, usa 2 vezes e esquece no armário. Adiciona a assinatura de streaming que você não assiste mais, mas continua pagando. Adiciona a academia que você não vai, mas não cancela porque um dia você vai. Quando você soma tudo isso, a pessoa média está desperdiçando entre 25% e 40% da sua renda. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Se você ganha R$ 5.000 por mês e desperdiça 30%, são R$ 1.500 indo pelo ralo. R$ 1.500 por mês, R$ 18.000 por ano. Em 10 anos, R$ 180.000, sem contar rendimento de investimento. Se você pegasse esses R$ 1.500 por mês e investisse numa aplicação modesta que rende 10% ao ano, em 10 anos você teria mais de R$ 300.000. Isso é o suficiente para você se aposentar mais cedo, para tirar um ano sabático, para abrir seu próprio negócio. E você está jogando isso fora porque não aplica o princípio do Baal Tashit. Os judeus aprendem isso desde criança. Eu lembro do meu avô Moisés pegando restos de pão que iam para o lixo e transformando em rabanada para vender no dia seguinte. Lembro da minha avó Raquel costurando roupa velha para fazer outra coisa. Lembro do meu pai guardando cada parafuso, cada pedaço de madeira, cada caixa de papelão, porque ele sabia que uma hora aquilo ia servir para algo, e servia. Sempre servia. Eles não faziam isso porque eram pobres. Eles faziam isso porque entendiam que o respeito ao recurso é o que cria a abundância. Quando você desperdiça, você manda uma mensagem para o universo, para sua mente subconsciente, para sua energia, de que você não valoriza o que tem. E o que você não valoriza, você perde. Agora me escute com atenção, porque isso é importante. Não estou te pedindo para virar mão de vaca. Não estou te pedindo para ser mesquinho. Não estou te pedindo para deixar de viver. Estou te pedindo para ser consciente. Tem diferença enorme entre economia inteligente e avareza. Economia inteligente é planejar suas compras para não desperdiçar comida. Avareza é não comprar comida de qualidade para economizar centavos e prejudicar sua saúde. Economia inteligente é desligar luzes que não estão sendo usadas. Avareza é deixar a família no escuro para economizar R$ 3 na conta. Economia inteligente é consertar algo que quebrou ao invés de jogar fora. Avareza é usar algo quebrado que te faz perder tempo e eficiência só para não gastar. Deixa eu te dar um exercício prático que você precisa fazer nos próximos 7 dias. Pegue um caderno, pode ser no celular também. Durante 7 dias, você vai anotar todo o desperdício que perceber, absolutamente tudo. Jogou comida fora. Anota. Esqueceu a luz acesa. Anota. Comprou algo por impulso que não precisava. Anota. No final dos 7 dias, some quanto dinheiro foi desperdiçado. Pode ter certeza que você vai se assustar. Porque, quando você traz consciência para o inconsciente, tudo muda. A Joana, a cabeleireira que te contei antes, fez esse exercício. Sabe o que ela descobriu? Que estava desperdiçando R$ 400 por mês, só com coisas pequenas. R$ 400 que ela dizia que não tinha. E quando ela cortou esses desperdícios, esses R$ 400 começaram a ser investidos. Em um ano, ela tinha quase R$ 5.000 guardados, só com isso. R$ 5.000 que estavam indo para o lixo viraram a reserva de emergência dela. Agora vamos para o terceiro segredo. E esse aqui é o mais poderoso de todos. Esse é o que realmente separa quem constrói riqueza geracional de quem vive sempre apertado. Chama-se Ishadlut. Ishadlut é a combinação de esforço correto com fé ativa. Deixa eu decompor isso, porque é profundo. A maioria das pessoas tem 2 extremos. Tem aquele que só trabalha, se mata, não dorme, não descansa, mesmo assim, não sai do lugar. E tem aquele que só reza, só pede para Deus, só espera que o universo conspire, mas não move uma palha. Os 2 estão errados. O judeu entende que prosperidade é 50% esforço humano e 50% bênção divina. Você precisa plantar a semente, regar, cuidar, proteger. Mas você não controla se vai chover, se vai ter sol, se a terra é fértil. Isso é a parte que não depende de você. Então, o princípio do Ishadlut te ensina a seguinte coisa: faça sua parte com excelência. Depois, solta,
Confia, age de novo, ajusta. Mas nunca fique parado esperando o milagre cair do céu. O milagre está na ação consistente. Deixa eu te contar sobre o Abraão. Não o Abraão da Bíblia. O Abraão da zona leste de São Paulo. Ele era faxineiro de um prédio comercial. Ganhava um salário mínimo em 2015. Casado, 2 filhos pequenos, morando num barraco alugado de 2 cômodos. Um dia, ele estava limpando o escritório de um advogado e ouviu o advogado falando no telefone sobre um cliente que tinha uma dívida enorme e não sabia como negociar. O Abraão, que era discreto, não falou nada na hora. Mas, quando terminou o trabalho, bateu na porta do advogado e disse: Doutor, desculpa a ousadia, mas eu ouvi sua conversa. Mas se você escolher aplicar, eu te garanto uma coisa: você não vai estar sozinho, porque esse conhecimento já transformou milhões de vidas ao longo de 3.000 anos. E não é exclusivo de judeus. É universal. Funciona para quem acredita. Funciona para quem age. Agora, antes de encerrar, eu quero que você faça algo muito específico. Isso é um pedido. Não é opcional se você quer resultados. Nos próximos 5 minutos, depois que esse vídeo terminar, eu quero que você pegue seu celular ou um papel e escreva um compromisso. Pode ser assim. Eu, seu nome, me comprometo a aplicar os 3 segredos judaicos de prosperidade pelos próximos 40 dias. Vou separar 10% de tudo que entrar para Tzedakah. Vou eliminar 3 desperdícios imediatamente. Vou identificar uma habilidade que tenho e oferecer para pelo menos uma pessoa essa semana, e vou revisar meu progresso todo domingo. Tire uma foto desse papel ou salve essa nota no celular. E todo dia, ao acordar, leia isso em voz alta. Por quê? Porque compromisso público, mesmo que seja só com você mesmo, cria responsabilidade. E responsabilidade gera ação. E ação gera resultado. Ah, e mais uma coisa. Se você realmente aplicar isso e começar a ver mudanças, quero que você volte aqui nos comentários e conte. Não para me agradecer, mas para inspirar outras pessoas. Porque quando você compartilha sua vitória, você fortalece sua vitória e você dá esperança para alguém que está exatamente onde você estava. Isso também é Tzedakah. Doar conhecimento é tão poderoso quanto doar dinheiro. Aliás, é até mais poderoso, porque quando você doa dinheiro, você resolve o problema de hoje. Quando você doa conhecimento, você muda uma vida inteira. Agora vamos falar de algo que talvez esteja passando pela sua cabeça. Você pode estar pensando, mas eu não sou judeu. Isso funciona para mim. Deixe eu ser direto. Esses princípios não são religiosos. São espirituais. São universais. São leis naturais de causa e efeito. Assim como a lei da gravidade funciona para qualquer pessoa, independente de religião, cor ou origem, as leis da prosperidade funcionam da mesma forma. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, umbandista, ateu, não importa. O que importa é se você aplica ou não. A Joana, a cabeleireira que te contei, é católica. O Abraão, o ex-faxineiro, é evangélico. Eu conheço gente de todas as religiões que aplicou esses princípios e prosperou, porque não é sobre crença, é sobre ação. E tem outra pergunta que pode estar na sua cabeça: e se eu já tentei de tudo e nada deu certo? Deixa eu te responder com outra pergunta. Você realmente tentou de tudo? Ou você tentou algumas coisas, não deu certo nas primeiras semanas e você desistiu? Porque tem diferença entre tentar e persistir. Tentar é fazer uma vez, 2, 3 e parar. Persistir é fazer até dar certo, ajustando o caminho sempre que necessário. O meu avô Moisés não acertou de primeira. Ele teve negócios que quebraram, teve investimentos que deram errado, mas ele não desistia. Ele ajustava, aprendia e tentava de novo. E é isso que separa quem vence de quem fica pelo caminho. Não é talento. Não é sorte. É persistência inteligente. Agora vou te revelar algo que poucos sabem, mas que está no coração da sabedoria judaica sobre dinheiro. Dinheiro é energia. Não é papel. Não é metal. Não é número na conta. É energia condensada que representa valor. E energia precisa fluir. Quando você bloqueia o fluxo, seja por medo, por avareza, por descrença, a energia estagna. E quando estagna,
ela apodrece. Já percebeu que pessoas que seguram dinheiro com medo de perder, sempre acabam perdendo de forma inesperada? Uma doença cara, um acidente, um processo judicial, um golpe. E já percebeu que pessoas que fazem dinheiro circular, doando, investindo, gastando com propósito, sempre parecem ter mais? Isso não é magia. É física energética. O Talmud ensina que, quando você dá com a mão direita, você recebe com a mão esquerda, multiplicado. E quando você tenta segurar com as duas mãos fechadas, você perde pelos dedos. Por isso a Tzedakah é tão poderosa. Por isso o Baal Tashit é tão importante. Por isso o Ishadlut funciona. Porque todos esses princípios mantêm a energia do dinheiro em movimento, e movimento gera crescimento. Vou te dar agora um bônus, um quarto segredo que não estava no roteiro original, mas que sinto que preciso compartilhar com você. Chama-se Emuná. Emuná significa fé inabalável. Não é fé cega. Não é esperança passiva. É a certeza de que você está no caminho certo, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Deixa eu te contar sobre a Sara. A Sara é professora de escola pública no interior do Rio de Janeiro. Ela começou a aplicar os princípios da Tzedakah em janeiro de 2022. Separava 10% do salário dela, que na época era R$ 2.800. Então, ela doava R$ 280 por mês. Nos primeiros 3 meses, nada mudou. Ela continuava apertada, continuava endividada, continuava sem ver luz no fim do túnel. Muita gente teria desistido, mas a Sara tinha emuná. Ela acreditava que estava plantando e que a colheita viria. No 4º mês, ela recebeu um telefonema. Uma escola particular da cidade precisava de professora substituta por 3 meses. Pagavam R$ 4.000, quase o dobro do que ela ganhava. Ela aceitou. Trabalhou nos 2 lugares. Foi puxado, mas ela continuou separando os 10%. No 6º mês, a professora que ela estava substituindo decidiu não voltar. Ofereceram o cargo efetivo para Sara. Ela largou a escola pública e ficou na particular. No 8º mês, a diretora da escola a chamou e disse: Sara, você é uma das melhores professoras que já passaram aqui. Queremos te promover para coordenadora pedagógica. O salário subiu para R$ 7.000. Um ano depois de começar a aplicar os princípios, a Sara tinha triplicado sua renda. Pagou todas as dívidas, alugou um apartamento melhor e continua doando seus 10%. Hoje, 3 anos depois, ela é diretora da escola, ganha R$ 12.000, tem carro próprio e está construindo uma casa. Tudo porque ela teve emuná, fé inabalável de que o caminho era certo, mesmo quando os resultados demoraram. Então, se você aplicar o que ensinei hoje e nas primeiras semanas não acontecer nada, não desista, porque você está plantando. E sementes levam tempo para germinar, mas quando germinam, crescem rápido e dão frutos por anos. Agora vou te ensinar algo prático sobre como potencializar a Tzedakah, porque não é só separar 10% e doar para qualquer lugar. Tem estratégia. Primeiro, doe para quem você pode ver o resultado. Não precisa ser instituição grande. Pode ser aquele vizinho que está desempregado, aquela família que você sabe que está passando dificuldade. Por quê? Porque quando você vê o resultado da sua doação, quando você vê a pessoa sendo ajudada, isso reforça o ciclo de abundância no seu subconsciente. Segundo, doe com alegria, não com peso. Se você doa reclamando, pensando que está perdendo dinheiro, melhor nem doar, porque a energia que você coloca na doação é tão importante quanto a doação em si. Doe com gratidão. Doe pensando, que bom que eu tenho para compartilhar. Terceiro, varie suas doações. Não precisa ser sempre para a mesma pessoa ou instituição. Um mês você ajuda alguém com comida. Outro mês você paga a conta de luz de alguém. Outro mês você doa para um projeto social. Outro mês você compra material escolar para uma criança pobre. Variar mantém a energia fluindo de formas diferentes, e cada forma de ajuda gera um tipo de retorno diferente na sua vida. Quarto, não conte. Não saia por aí dizendo quanto você doa, para quem você doa, como você é generoso. Porque quando você faz isso, você troca a recompensa espiritual pela recompensa do ego. E a recompensa do ego é vazia. Ela não gera retorno. Doe em silêncio. Deixe que seus atos falem por você.
Agora vamos para o Balta Sheet avançado. Eliminar desperdício não é só sobre comida e luz. É sobre tempo. É sobre energia mental. É sobre relacionamentos. Quantas horas você desperdiça por semana em redes sociais, vendo coisas que não agregam nada? Quantas horas você gasta reclamando da vida ao invés de buscar soluções? Quantas horas você perde com pessoas que só puxam você para baixo, que só falam de problemas, que nunca estão dispostas a crescer? Tudo isso é desperdício. E desperdício de tempo é o pior de todos. Porque dinheiro você pode recuperar. Tempo, nunca. Então, aplique o Balta Sheet na sua agenda. Corte conversas improdutivas. Corte redes sociais que te deixam ansioso e invejoso. Corte pessoas tóxicas que drenam sua energia. E use esse tempo economizado para aprender algo novo, para trabalhar num projeto paralelo, para descansar de verdade e recarregar. E sobre o Ishadlut avançado, esforço correto não é trabalhar mais. É trabalhar melhor. É trabalhar com estratégia. Eu vejo tanta gente que trabalha 12, 14 horas por dia e não sai do lugar. Por quê? Porque está trabalhando em coisas que não geram valor. Está ocupado, mas não produtivo. O judeu entende que 1 hora bem investida vale mais do que 10 horas mal investidas. Então, antes de agir, pergunte: essa ação vai me aproximar do meu objetivo financeiro? Se a resposta é não, não faz. Delega, terceiriza ou simplesmente elimina. Foca apenas no que gera resultado direto. E quando você faz isso, você percebe que pode trabalhar menos horas e ganhar mais dinheiro, porque você está trabalhando com inteligência, não com força bruta. Vou te dar agora 3 erros fatais que a maioria das pessoas comete quando tenta aplicar esses princípios. Primeiro erro: aplicar pela metade. Separar 5% ao invés de 10%. Eliminar um desperdício ao invés de 3. Agir uma vez e esperar resultado para sempre. Isso não funciona. Você não pode plantar meia semente e esperar a árvore inteira. Ou você se compromete de verdade, ou melhor, nem começar. Segundo erro: desistir cedo demais. Eu já te falei sobre a Sara, que levou 4 meses para ver resultado. Tem gente que desiste na segunda semana. Tem gente que desiste no primeiro mês. E perde tudo que estava construindo, porque resultado é como bola de neve. No começo é pequena, devagar, quase imperceptível. Mas se você continuar empurrando, ela vai crescendo, ganhando velocidade até virar avalanche. Mas se você para no meio, a bola derrete e você tem que começar do zero. Terceiro erro: não ajustar o caminho. Você pode estar aplicando tudo certinho, mas, se não está tendo resultado, talvez precise ajustar algo. Talvez a forma como você está doando não esteja gerando o fluxo correto. Talvez o desperdício que você cortou não era o mais significativo. Talvez a habilidade que você está oferecendo não tem demanda no seu círculo. Não tem problema errar. O problema é insistir no erro. Ajusta, testa, observa, aprende e tenta de novo, de forma diferente, mas nunca, nunca desista. Agora, faltando poucos minutos para encerrar, quero te deixar com uma verdade que pode ser dura, mas é necessária. Você está exatamente onde suas decisões te colocaram. Não foi o governo, não foi a economia, não foi seu chefe, não foi sua família, foram suas escolhas. E se suas escolhas te trouxeram até aqui, suas próximas escolhas vão te levar para onde você quer ir ou para mais do mesmo. A boa notícia é que você tem poder de escolha. Agora, hoje, neste exato momento, você pode escolher aplicar o que aprendeu ou pode escolher ignorar e continuar esperando que algo externo mude sua vida. Mas algo externo só muda sua vida se você estiver preparado internamente para receber a mudança. E preparação é prática, é disciplina, é constância. Os judeus não são ricos por acaso. Eles são ricos porque aplicam princípios de forma disciplinada às gerações. E você também pode. Não importa a sua idade, não importa a sua condição atual, não importa quantas vezes você tentou e falhou antes. O que importa é se você está disposto a tentar de novo, dessa vez com sabedoria milenar ao seu lado. Então, vou encerrar com um desafio. Um desafio que vai separar quem realmente quer mudar de vida, de quem só quer reclamar. Nos próximos 40 dias, você vai aplicar os 3 princípios. Zedaká, 10% de tudo.
Baltashit, eliminar 3 desperdícios, e Ishadlut, oferecer valor para pelo menos uma pessoa por semana. E no 41º dia, você vai voltar aqui nos comentários e me contar o que mudou. Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, mas vai ter mudado. Porque quando você planta com consistência, você colhe com abundância. Acredita, age, persiste. E prosperidade não é mais questão de se, mas de quando. E o quando depende só de você. Que Deus abençoe sua jornada. Que a sabedoria dos ancestrais ilumine seu caminho e que daqui a um ano você esteja completamente diferente em todos os sentidos. Shalom, paz e prosperidade para você e toda a sua família. Nos vemos no topo.